Estamos de volta e agora para falar de um alerta na alimentação. A famosa dupla arroz com feijão está perdendo espaço no prato dos brasileiros. Uma pesquisa mostra que o cardápio tradicional está sendo substituído pelos lanches rápidos e alimentos cada vez mais gordurosos. E as consequências já podem ser vistas na saúde e também no peso da população. Para tratar a obesidade, Edneia decidiu procurar auxílio médico. A agente de saúde conta que estava sentindo dificuldade até mesmo para caminhar. 3 anos depois, ela perdeu 17 quilos, mas nos últimos meses descuidou do tratamento e acabou ganhando peso novamente. De volta ao consultório, ela recebeu atendimento de uma médica e de uma nutricionista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Agora, Edneia promete mudar a história e ficar com a saúde em dia. Não preciso perder o peso, não é nem por estética, é por saúde mesmo. Uma pesquisa do IBGE mostra que o cardápio dos brasileiros está cada vez mais rico em alimentos gordurosos. Os adolescentes são os campeões da má alimentação. Eles consomem de 10% a 15% mais gordura que os adultos. Isso está acontecendo porque a comida está muito fácil. O fast food está aí. Então, e é saboroso. É a gordura que dá sabor aos alimentos. Então, acaba que juntam-se duas coisas importantes. A falta de tempo e o sabor dos alimentos. Eles acabam comendo maior quantidade de gorduras. É mais fácil. Ainda de acordo com a pesquisa, os homens consomem mais gordura que as mulheres. As mulheres se cuidam um pouco mais. Então, de uma forma geral, procuram alimentos com menor teor de gordura. Os homens já não se preocupam muito com isso. De uma forma geral, as mulheres procuram tratamento para obesidade mais cedo, os homens só quando têm complicações em relação à obesidade. Então, existe uma relação com isso também. E a própria educação, né? Os homens gostam mais de carnes, gostam mais de frituras do que as mulheres gostam mais de doces. A médica do HC dá algumas dicas para uma boa alimentação. Os pais precisam dar o exemplo, fornecer alimentos de forma saudáveis em casa, porque essa alimentação nós aprendemos em casa. A partir do momento que você mostra para os filhos uma boa alimentação e dá o exemplo, eles começam a seguir de forma mais correta isso. E dentro das escolas fornecer opções para que os adolescentes possam optar em comprar uma fruta no lugar de um pastel, ter coisas mais assadas do que fritas. Então, acho que há necessidade de uma conscientização geral da sociedade para que se possa se voltar a ter uma alimentação saudável e aumentar a atividade física para se prevenir a obesidade daqui para frente. Como a gente viu na reportagem, os hábitos alimentares da infância são determinantes para o estilo de vida de qualquer adulto. Por isso, a gente conversa aqui no estúdio com a médica Gabriela Kramer, que é endocrinologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe. Tudo bem, doutora Gabriela? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Como a gente viu, os hábitos estão mudando, as crianças não querem saber muito de comida saudável. Cabe aos pais também incentivar um pouco mais o consumo de alguns alimentos para evitar que essa criança, que esse adolescente tenha complicações no futuro? Com certeza, com certeza. Eu costumo colocar para os pais que da mesma forma que a gente ensina a boa educação, como se deve se comportar com relação aos adultos em alguns lugares, né, na vida, no dia a dia, como a gente põe na escola para ensinar português, matemática, geografia, a gente tem que ensinar também hábitos alimentares. Faz parte da função dos pais. Agora, a obesidade é consequência não só de uma má alimentação, também do sedentarismo e outros fatores como a genética. A senhora avaliando as crianças, os adolescentes que a senhora atende, isso está mais ligado a quê? A todas elas ou tem uma que realmente está predominando? Na verdade, é um conjunto de fatores. Mas a genética é importante, tem pessoas que têm mais tendência a ter peso, mas a genética não mudou tanto assim de 20 anos para cá. E o nosso quadro epidemiológico de obesidade aumentou. Então, com certeza, a questão do sedentarismo e da má alimentação foi o fator mais forte para a gente ver tanta obesidade por aí, aqui no nosso país. Tem muitos pais que ainda confundem, né? Uma criança gordinha é sinal de saúde. E ainda tem gente que tem esse tipo de tabu, né? Com certeza, ainda tem. A gente atende muito em consultório crianças que estão normais e que os pais querem que engordem mais porque acham que aquela criança não está normal. E é o contrário. Porque compara com os colegas estão gordinhos, então acha que o dele que está magro. E é o contrário. O dele que está saudável.
E agora, se constatou que realmente a criança está com sobrepeso, então realmente já está obesa, não adianta só essa criança se reprogramar e se reeducar alimentarmente, né? Geralmente a família inteira tem que passar por esse processo. Com né? certeza, com certeza. Não dá para separar as coisas. Fazer um prato separado para a criança não é o caminho. O caminho é todos, como a doutora Rosângela falou ali, todos da família estarem dando aquele bom exemplo, estarem participando, mostrando para a criança que é gostoso ser saudável, é gostoso levar uma vida saudável, vai trazer benefício, mais disposição para aprender, para correr, para brincar. Criança que tem algum tipo de problema hormonal, tem mais problemas, tem mais tendência a ter um sobrepeso ou não? Existem algumas doenças hormonais ligadas ao excesso de peso, mas dentro dessa grande epidemiologia aí que a gente tem de obesidade, a minoria é causada pelos hormônios, a grande maioria é por desequilíbrio enquanto ingere e quanto consome de calorias, quanto gasta e quanto entra. Porque as crianças que têm alteração hormonal é um número muito menor. São algumas doenças ligadas à tireoide, à glândula suprarrenal, ao próprio hormônio de crescimento. A maioria das vezes, essas crianças têm também baixa estatura. A baixa estatura acaba chamando a atenção mais do que a obesidade. Mas realmente não é fácil convencer uma criança a escolher os legumes, as verduras, os outros alimentos como bolacha, enfim, batata frita. O que fazer realmente para mostrar que aquilo vai ser melhor para ela? Porque não é o mais gostoso, né, para a criança. Se deixar a criança escolher todo dia, a criança vai todo dia para esses alimentos mais calóricos, com mais açúcar, com mais gordura. Então, eu acho que aí cabe aos pais colocar em que limite nós podemos consumir batata frita, hambúrguer ou doces. O caminho não é proibir totalmente, mas é mostrar que existe um limite. Então, você pode comer a fritura uma vez por semana, o doce é pouco. Ensinar esse limite que todos nós devemos ter. Não só as crianças, né? E isso também tem uma parcela de importância da escola também, né? A merenda escolar hoje em dia precisa ser um pouco mais adequada, inclusive para facilitar o aprendizado da criança, né? Que, claro, tem uma relação direta na criança no aprendizado. Com certeza. E aquelas crianças que passam o dia na escola, que acabam almoçando na escola, o que a escola está oferecendo, a alimentação, a escola está oferecendo não só a alimentação, a escola tem que oferecer educação alimentar também nesse sentido. Nas cantinas, o que se vende nas cantinas. Não simplesmente trocar um assado, mas tem assado calórico também, gorduroso, com muita gordura, folhados, essas massas assim, pizza, né? Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa noite. Uma boa noite. Você vai ver no próximo bloco as atividades que marcam a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E os produtos criativos que artesãos vendem na Feira Solidária. Não saia daí, voltamos em instantes.